Boa noite, queridos. Mais uma vez, bem-vindos. Aqueles que não os vi, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós sabemos já do cronograma da casa, né? Palestra todos os dias. O que a gente está enfatizando mais hoje, gente, é a nossa cesta básica. Nós estamos precisando muito de ajuda. Nós estamos atendendo 70 famílias e a gente sabe que está difícil para todo mundo, né? Mas se todo mundo assim cooperar com 1 quilo de arroz, um pacotinho de feijão, um pacotinho de macarrão, já está ajudando, viu? Não precisa de uma cesta básica fechada, mas um pouquinho que a gente tenha, às vezes sobra um pouquinho do mês, a gente vai lá, cata no armário e traz para cá. Isso ajuda bastante. E a gente agradece, porque são muitas pessoas, né? E a casa, a gente vive da casa de doação dos trabalhadores, né? E a gente está fazendo, cotizando, trabalhando. Mas se a gente puder ajudar, né? Quem puder, fica à vontade, tá bom? E nosso trabalho de sexta-feira é um trabalho que a gente é voltado para a dependência química, para os familiares. E a gente também está fazendo uma campanha para quem conhece gente que está precisando de ajuda, né? Indica a nossa casa, traz eles aqui na sexta-feira às 19h30. Nós estamos aqui para recebê-los com muito carinho. E nós estamos também recebendo perguntas ao vivo pela internet, nossos amigos internautas, né? Então, quem quiser, depois que o Caetano fazer a palestra dele, né? Falar tudo que ele vai falar bonito, aí a gente faz algumas perguntas, tá bom? Então, vamos. Vamos fechar nossos olhinhos por alguns instantes, queridos. E a gente já está aqui dia muito, já recebendo todo o tratamento, toda a ajuda, né? Os amigos estão presentes, todos nos ajudando, nos dando todo aquilo que a gente vem buscar na casa, que é o nosso tratamento, o nosso conhecimento, toda a ajuda que a gente busca, a gente está abrindo a porta, né? E a gente abrindo a porta, eles estão nos ajudando. E nesse instante, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer por esse dia, por tudo que recebemos, pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pelos amigos, pela família. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos. E nesse dia, nós estamos aqui, Senhor, imbuídos de boa vontade, para nós podermos aprender um pouquinho mais as coisas do Espírito, porque é o que nós somos. Espíritos encarnados num corpo material, transitando por esse planeta tão lindo. E nós te agradecemos por essa bendita oportunidade de aprendizado e de crescimento. Que essa luz de amor de Jesus, esse irmão querido, possa recair sobre nossos corações, fortalecendo-nos para nossas lutas diárias e nos dando a sustentação de tudo aquilo que nós precisamos ainda aprender. Que os amigos amados que aqui estão, companheiros queridos que já prepararam esta casa, esta sala, a sala de passe, para nos receber, também nos envolva com todo esse amor, nos ajude e nos fortaleça. E que possamos, mais uma vez, aprendendo, possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que a paz do Amigo Jesus esteja sempre em nosso coração. Graças a Deus. Aí nós vamos receber o Caetano, nosso companheiro querido aqui da casa, que ele vai falar sobre os 3 inimigos. Não é os 3 mosqueteiros. São os 3 inimigos. Seja feliz, viu, querido? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja em vossos corações, em todos os corações. E sempre agradecendo ao Pai de amor e bondade por permitir que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos em torno do santo nome de Jesus e do seu divino evangelho. Queridos, abracemos também os nossos irmãos da internet, né? Vamos lá, vamos mandar um abração para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Um abração a todos. Que Jesus possa chegar até os vossos lares através dos nossos mensageiros de luz. E muita gente nos acompanha de longe, viu? Então, que todos recebam o nosso carinho, né? Muito bem. Proposta de hoje, já que vocês vieram estudar, vocês gostam de estudar, né? Aqui nós propomos estudo. Já que nós estamos, nos reeducando, a proposta do Espiritismo é essa, é estudo constante, né? E vigilância constante também. Então, os textos que são aqui apresentados, selecionados pela a nossa querida diretoria de doutrina, é justamente isso. São textos que vão nos ajudar, vão nos apoiar no nosso dia a dia. E vão nos alertar, trazer alertas importantes. Porque é um momento muito grandioso que nós estamos vivendo, né? O plano espiritual está muito voltado e interessado em auxiliar a humanidade encarnada e desencarnada também, dos planos inferiores, né, do plano espiritual, a buscar novos padrões, tá? A buscar novos padrões de vida e se candidatarem à felicidade, que é isso que nós queremos. Afinal de contas,
Nós fomos criados pelo Pai de amor e bondade para sermos felizes. Né? Até tem um livro do Dalai Lama, chama A Arte da Felicidade, em que ele reforça isso, né? Que a proposta da vida é a felicidade. Né? Só que essa felicidade não é alcançada com pouca experiência. Nós sabemos disso, precisamos de muita experiência. E nós só vamos alcançar a felicidade quando formos fortalecidos em fé, sabedoria, né? Conhecimento, né? Conhecimento de causa. Né? Não é gastando o nosso joelho nas igrejas, não é acendendo velas, né? Não é nada disso, não é com atos exteriores. Né? Nós temos que fazer um tremendo trabalho interior para realmente nos candidatarmos a sermos candidatos a seres felizes, né? Espíritos felizes. Muito bem, é nesse sentido que a doutora Joana de, todo mundo conhece Joana de Ângela, né? Não preciso apresentá-la, né? Joana de Ângela é espírito, tá, gente? É uma grande instrutora do plano espiritual, uma dessas irmãs que está aí realmente muito próxima de nós, trabalhando dioturnamente, auxiliando nessa tarefa de nos auxiliar, tá? Um grande número de espíritos iluminados está aí reunido no plano, no nosso plano, na terceira dimensão, aqui pertinho de nós, orientando vários irmãos nossos que se candidatam a recepcionar os seus pensamentos. E um desses companheiros é o Divaldo, nosso querido Divaldo, né? Que trabalha dioturnamente também para receber, né? Para materializar o pensamento desses nossos irmãos. Né? Então, olha só, não é pouca coisa, não é pouco trabalho. Né? Sabemos que a rotina do Divaldo não é fácil, né? Como não era do Chico, né? Como não era de todos os grandes trabalhadores, esses grandes arautos do Evangelho de Jesus. E nós, que estamos aqui também nessa luta, né, de despertar a nossa consciência, porque essa tarefa é única, lembra? Nós sempre alertamos vocês que essa tarefa de despertar a consciência é nossa, não dá para transferir para ninguém, não é isso? Nós temos que fazer esse trabalho. E é um trabalho também dioturno. Nós temos que aprender aqui na casinha, aqui na nossa casa, enquanto estamos reunidos, protegidos, nesse ambiente preparado, para enfrentarmos as coisas lá fora, não é verdade? Os nossos lares, nossos trabalhos, na rua, no transporte, nos ambientes coletivos, né? É onde vamos praticar tudo o que nós estamos recebendo aqui. Lembremos disso, tá bom? E a proposta de hoje, da Joana, é de um livro que ela materializou através do Divaldo, chama-se Desperte e Seja Feliz. Olha que interessante, tá? Já começa aí, despertar. Então, para ser feliz, querida, precisamos despertar. Se ela está chamando a gente para despertar, é porque nós estamos ainda adormecidos. Nós estamos ainda, né, adormecidos, meio, né, não sabendo muito bem o que estamos fazendo nesse plano. Né? Então, ela está fazendo esse conselho já no título. Desperte, querido. Primeiro, desperte. Ao despertar, você começará a ser feliz, porque você começa a conhecer um pouco da verdade. Né? Não é isso que Jesus disse? Conhece a verdade e ela vos libertará. Não é isso? E essa verdade, a gente sabe que está disponível, está acessível para todos os corações desejosos de conhecer essa verdade. Sinceramente. Aqueles que querem conhecer sinceramente. Né? Não aqueles que querem só ter a aparência do conhecimento. Né? Que é aquele vernizinho para uso eventual. Não nós estamos buscando realmente a transformação verdadeira. Aquela que permanece conosco. O nosso espírito incorpora-se em nós. E aí sim nós passamos a ser realmente, não é verdade? Em qualquer ambiente que nos apresentamos. E o nome do texto chama-se Três Inimigos. Por quê? E quando nós encarnamos, quando nós fazemos nossos programas reencarnatórios, os nossos mentores avisam que nós teremos o quê? Problemas. Que nós vamos ter problemas e dificuldades e adversidades muitas. Por quê? Porque nós somos seres devedores perante as leis divinas, né? Devedores no bom sentido, quer dizer, temos contas a acertar com as leis cósmicas. Então, cada experiência nossa é uma tentativa nova de nos alinharmos com as leis divinas, com as leis cósmicas. E muitas dessas dificuldades, ele nos lembra também, olha, não serão só dificuldades lá no plano, que vocês lembram, do meio, né? A agressão do meio, as doenças, moléstias, a convivência com espíritos mais inferiores que vocês, né? Não são só esses os problemas. Tem outros. Os problemas que vocês estão dentro de vocês. Esses são os piores, né? Por isso que ele nos avisa, olha, dentre todos os inimigos que vocês têm, o pior deles é você mesmo.
Porque está em nós, está gravado em nós tudo o que nós temos de bom e o que nós temos de ruim. De positivo que já conquistamos e de negativo que ainda temos que corrigir. Perfeito? Então é sobre isso que a Joana vai falar. Esses 3 inimigos terríveis, internos, nossos, que todos nós trazemos e que nós temos que atentarmos para quando eles se apresentarem. Né? Que nós estejamos atentos para não complicarmos ainda mais nosso programa evolutivo na atual encarnação. Então vamos lá. Porque ela lembra, já no início do texto, como o Dalai Lama também já alertou lá no seu livro chamado, como é que é mesmo? A Arte da Felicidade, não é isso? Que a mensagem da vida é harmonia. E é verdade, porque quem criou a vida? Não é o Pai de amor e bondade? A inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas? Muito bem. Deus criou tudo em harmonia. Basta a gente dar uma olhadinha na natureza e a gente vê só harmonia, né? Os 3 reinos da natureza trabalhando em perfeita harmonia, né? Nós vemos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e por fim nós, né, que estamos aqui no topo, tudo trabalhando em harmonia, né? Tudo funcionando em harmonia. Olhamos para o cosmo e vimos o nosso sistema solar funcionando em harmonia. 9 planetinhas girando em torno de um sol, né? Não muito grande, mas é um sol bonito, nos alimenta de energia todos os dias. Olha só. E harmonia. Nós vemos aí os homens reclamando agora, e os asteroides, será que vamos atingir? Meu Deus, que hora vai ter impacto? Mas a gente sabe que não, que tem um controle isso, né? Os engenheiros siderais programaram essas rotas, né? E não deixaram a nossa responsabilidade a harmonia desse sistema. Então os sistemas cósmicos estão obedecendo uma harmonia estabelecida pelos engenheiros cósmicos siderais, né, os irmãos do plano superiores da vida, que sob a coordenação de Deus, nosso Pai, cuida e vela por todos nós. Perfeito? Então, a mensagem da vida é harmonia. Bom, então quem que desarmoniza? Tudo que nós vemos aí desarmonizado. Tem alguém que desarmoniza. Ué, somos quem? Nós, seres inferiores ainda. Ah, por que somos maus? Não, porque nós somos ignorantes, é só isso. Nós ainda não conhecemos a totalidade das leis que governam a vida e a gente atravessa, né? Ao atravessarmos as leis, a gente causa. Causa e efeito. Se causa, tem efeito, não é verdade? Tem consequência. É essa consequência que às vezes a gente reclama, né? E é isso que nossos irmãos, quando a gente vem para cá, avisa. Ó, vocês vão... A coisa não é fácil. Né? Porque vós sois peregrinos da evolução. Né? Seres ainda em evolução. Então essa é a nossa situação. E ela continua no texto dela. Em toda parte estua o equilíbrio que deflui das leis cósmicas. A criatura humana está fadada ao amor. Olha, nós estamos fadados ao amor. Olha que legal. Quando a gente olha assim para o mundo, olha para a humanidade, fala, não é possível. Esses caras estão... Né? Nós estamos fadados ao amor. E entendendo aqui amor, aquele amor assim que não faça ao outro o que você não quer para si mesmo. A gente desacredita, né? Como diz a criança, a gente desacredita. Mas é isso aí, a criatura humana, por mais que nós não acreditemos, está fadada ao amor. Percorrendo os caminhos da ordem para atingir as paisagens do bem-estar. Tá vendo? Para atingir as paisagens felizes, os mundos mais felizes, as paisagens do bem-estar, nós temos que transitar pelos caminhos da ordem. Esses caminhos da ordem são as leis divinas, as leis morais, aquelas que nós aprendemos no 2º ano aqui do curso de Espiritismo, né? Tocada por nós aqui, que está lá no livro 3º, o livro dos Espíritos, as leis morais. Então quem não conhece essas leis morais que eu estou falando, pô, mas que leis são essas que eu não me apresentaram até hoje? Meu querido, está lá, livro dos Espíritos, 3º livro. As leis morais, todas, são 10. Assim como os 10 mandamentos. São 10 leis morais, estão lá. É só você botar o livro dos Espíritos lá na cabeceira e todo dia dar uma olhadinha, né, dar uma lidinha naquelas leis, aí você vai aprender todas. E você vai ver que é muito fácil obedecê-las, não é difícil. Né? Muitos já conseguiram, nós também vamos conseguir, né? É possível, né? Chico já conseguiu, né? Divaldo já conseguiu, Bezerra, né? Eurípides, Barçanufo, tantos outros irmãos que já estão trilhando os caminhos. Ah, nós também vamos conseguir.
Nós também somos princípios inteligentes, individualizados, capacitados. Nós também vamos conseguir. É só a gente se dedicar. Não é verdade? Estudar. Muito bem. No desenvolvimento das atividades a que se entrega, não raro é surpreendida pelos fenômenos desgastantes do trabalho e da luta em si mesmo. É o que acontece conosco todo dia. Qualquer atividade que a gente escolha para sobreviver nesta vida, a gente encontra o quê? Dificuldades. Não é isso? São os ossos do ofício. Então ninguém é poupado, não é verdade? Muito bem. Se doa ao desalento, aí vem. Agora, se a gente fica com aquela coisa, puta, é difícil o negócio, olha. Se doa ao desalento, para de crescer. Olha aqui, ó, já começa. Então, se você não encara a vida, se você fica com medo de encarar a vida, você para de crescer. Só isso que acontece. Ninguém vai te cobrar nada. É aquela coisa, senta na beira da calçada e fica chorando lá enquanto o mundo está rodando, girando e as coisas estão acontecendo. Não acontece nada. Bom, só para de crescer. Mas nós viemos para crescer, então é um contrassenso, então não posso parar. Se permite mágoas, intoxica-se. Olha só, mágoas. Ninguém sente mágoa, né, gente? Nós já estamos livres disso. Mas olha, para aqueles que sentem mágoas ainda, se você se permite mágoas ainda, meu irmão, você está se intoxicando, porque mágoa é veneno, é tóxico. É ácido, corrói a alma por dentro. Tá? E essas coisinhas aqui vêm todas conosco. Estão em nós. Né? Bom, se faculta violência, se ainda nos permitimos violência, por exemplo, praticar a violência contra o nosso semelhante ou contra as criaturas de Deus, né? Contra os animais, contra o meio ambiente, o reino vegetal, desarmoniza-se, olha só acontece isso, desarmoniza-se e enlouquece, só. Percebe? Então você caminha para desorganizar os seus corpos sutis, os corpos de energia, né? Os corpos fluídicos, que são os corpos mentais e o corpo emocional. Você se desarmoniza e caminha para a loucura. A conduta recomendada é a que se deriva da vigilância, que se mantém atenta aos primeiros sinais de desajuste, logo restabelecendo o ritmo da ação. Então nós temos que ficar atento. Qualquer desequilíbrio no emocional, no nosso mental, que vai gerar isso, ó, vai gerar mágoa, vai gerar violência, desânimo, nós temos que acender uma luzinha vermelha. Ou pelo menos uma amarela. Né? Opa, alguma coisa não está bem. Preciso buscar o quê? Ajuda. Né? Preciso procurar um psicólogo, preciso ir lá me consultar com a Sandrinha no atendimento fraterno, na Casa do Caminho, né, com os companheiros aqui da Casa do Caminho, né? Ver se ela me recomenda uns passezinhos, que eu tô... Não tá boa a coisa, né? E isso chama-se humildade, você reconhecer que você não está bem, que alguma coisa desequilibrou-se, que você está... Né? Então, olha aí, vou procurar qualquer ajuda. O que eu não posso é achar que está tudo bem. Que isso faz parte. Né? Indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal que vibra em toda parte, preservando a confiança em Deus e aprendendo com o tempo as preciosas lições do equilíbrio. Olha só. Conexão. Então, o nosso segredo é manter a conexão. Nós não podemos perder a conexão, queridos. Porque a hora que você desanima, imagina, você corta a conexão com os planos superiores da vida, porque parece que você fecha o teu corpo espiritual, né? Apaga as suas luzes. Apaga. Fica escuro. Né? Se você permite as mágoas, tóxico, destrói o teu interior. Olha que interessante. Violência, então, pelo amor de Deus, você enlouquece de vez. Você é um sério candidato, né, a sair dessa vida pior do que chegou. Né? E frequentar o que ninguém quer. Ou alguém quer aqui frequentar os umbrais? Não, né? Quando fala em umbral, todo mundo arrepia, não é verdade? Meu Deus do céu. Depois do nosso lar, então, né? Deus me livre. Todo mundo começa a acreditar em Deus. Deus me livre, não é verdade? Pois é, mas olha. Por quê? Porque nós somos invigilantes. Quando começa a aparecer os probleminhas, a gente, em vez de querer consertá-los e dar atenção, mas não, a gente não, isso é normal. E não percebe que a coisa vai se avolumando. Até chegar num psicólogo e te manda para o psiquiatra. Olha, teu caso é psiquiátrico. Já.
E aí, né, remédio, sofrimento, né? Aquela luta para se recuperar, né, para sair do chão, né? O concurso... e aqui, ó, preservar, acima de tudo, a confiança em quê? Em Deus, meu Deus do céu. O Pai, o nosso Criador. Preservar a confiança em Deus. Olha, ela já está considerando que você já tem a confiança, tá vendo? Que você já aceita o Pai como seu Criador. Preservar isso, com todas as suas forças, tá? E não perder a conexão, por quê? Porque a conexão é o que vai te ligar a Deus. Então, o concurso da oração. Essa coisinha chamada oração, que todo mundo, poxa, lá vem ele, oração de novo, né? Eu estou rezando desde as minhas primeiras encarnações, né? Mas está orando errado. Você está orando aquela oração decorada, em que você não coloca os seus sentimentos. Você pensa que é para, né? Você decora aquilo e fica rodando aquilo, né? Não adianta nada. Você não está participando ativamente. Você não está vendo que você não está participando daquilo. Já decorou. Não precisa nem pensar. Não. A oração que está se dizendo aqui é aquela oração sentida. Pai, preciso da tua ajuda. Sinto que estou enfraquecendo. Me ajuda, meu Pai. Né? Permita que os meus guardiões, os meus anjos, os meus guias me amparem. É só isso. Aí quando eu falo em oração, o pessoal que já pensa, para orar, eu preciso de um templo, caçar um templo. Eu preciso ter algumas coisas, sei lá, fazer uns banhos de sal grosso antes, ajoelhar, queimar umas velas. Eu preciso ficar ali. Não, gente, não precisa nada disso, queridos. É na tua casa mesmo, você sozinho com você mesmo. No cantinho da casa que você mais gosta. Quando você pode silenciar e pedir ajuda com fé. Né? Fé em quê? Fé que esse mundo espiritual existe. Senão não adianta nada. Que você está sendo ouvido naquele instante. Que os seus entes queridos que te apoiaram no teu plano reencarnatório estão te ouvindo. E te ouvindo, sabendo das suas necessidades, ele certamente vai tomar as providências que você merece. Ah, não são as que eu quero? Não. Vai providenciar o que você merece e precisa, tá bom? Então tá, fiquemos atentos, porque também não é que nem criança, né, que acha que vai pedir e vai receber o que quer. Não. Tá? Então o concurso da oração, da meditação. Lá vem ele com meditação. Puta, meditação no espírito, mas isso não é coisa dos hindus lá do Oriente? Não, querido, isso é coisa para todos nós. A meditação é um santo remédio para todos nós. Todos nós temos que reservar um tempinho para meditar. Né? Nós, espíritos, fazemos isso no Evangelho no Lar, né? Nós já paramos um tempinho. Quando chegamos aqui, todo mundo fica em silêncio, 10 minutinhos, só meditando, não é verdade? Ouvindo a musiquinha, tá vendo? Já estamos aprendendo. Isso é meditar, é silenciar o teu mental, parar de pensar nas coisas que te preocupam, focar em algo. Aqui a gente usa a musiquinha justamente para isso, para auxiliar a gente a acompanhar, aquietar os nossos pensamentos. Porque senão, o que acontece? A gente não aquieta. A gente vem aqui, em vez de aquietar, a gente fica pensando lá fora, fica viajando, pensando nos problemas, entendeu? A gente não fica aqui com o nosso corpo. A gente só deixa o corpo aqui e vai embora. Aproveita que está quietinho, né? Silêncio gostoso e se manda. Não, a proposta é ficar aqui. Meditar é isso, se concentrar em você. Tá? E é legal porque quando aquieta os pensamentos, o que os mentores fazem? Aproveitam para se aproximar de nós, para se conectar mais forte. Aí sim, ele pode nos ajudar com mais eficiência. Inclusive, ajudando a gente com doenças que já estão aparecendo, às vezes, nos nossos corpos espirituais, eles já vão tirando, já vão eliminando, porque se ele não fizer isso, o que acontece? Desce para o corpo físico. É uma terapêutica fantástica. Né? Desce para o corpo físico. E aí fica mais difícil, porque aí é cirurgia, né? É centro cirúrgico, é injeção, aquelas coisas doloridas, né? Então é melhor que não desça. Tá? Então, só que a gente tem que parar. Tem que meditar. Né? Então, meditação. E as disciplinas morais completam o quadro terapêutico para a preservação da saúde espiritual. Tá vendo? Simples, não é? É muito simples, gente. Oração, meditação, disciplina moral. Todo mundo aqui. O pessoal fala, mas disciplina moral? As leis morais, aquela que eu falei, as 10 lá. Né? As 10 leis morais. Gente, a gente já caminhou muito. Muitos de vocês aqui nem pensam em matar sequer um inseto, não é verdade? Quando você tem que matar um inseto, você já corta o coração, não é verdade? Imagina um ser humano, um animal, né? Ninguém. Então isso é sinal de evolução, querido. Ninguém de vocês aqui já imagina praticar o mal.
para alguém para se beneficiar. Não é verdade? Isso é sinal de evolução. Isso é moralidade. Você já tem um grau moral já conquistado. E é isso que a gente tem que caminhar mais ainda, refinar isso, tá? Conquistar mais ainda. Então são essas 3 coisinhas: orar, meditar e cuidar da sua parte moral. Né? Para quê? Preservar a saúde espiritual. Não é isso que a gente quer? A saúde espiritual? É isso que a gente quer. Tendo saúde espiritual, a física está garantida. Não precisa se preocupar com ela. Não é isso que Jesus que dizia? Preocupa-te com as coisas espirituais, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. É isso. A saúde física está garantida. Tá? O teu sucesso no trabalho está garantido. Por quê? Porque você tem paz na alma. Você tem calma para resolver tudo com tranquilidade. As pessoas vão perceber que você é uma pessoa equilibrada. Então as promoções virão. Não, promove aquele menino porque ele é equilibrado, é responsável. Né? É responsável, chega no horário, cumpre com as suas obrigações certinho, não prejudica ninguém, é amigo, é colaborador, ele é um líder, ele aconselha, dá bons conselhos, dele só se ouve coisas boas. Ué, veio tudo por via de consequência, não é verdade? Parece mágica, né? Mas não é. É trabalho, tá bom? A gente tem que falar isso porque as pessoas não acreditam, né? Não acreditam. Não acreditam mesmo, né? Muitos abandonam o cristianismo porque acham que isso aí é só para quem, sei lá, não quer disputar a vida, como é que é? Não é empreendedor, não quer disputar a vida, não quer enfrentar a vida. Né? Não. Bom, pelo menos a proposta espírita não é essa. A proposta espírita é nos fortalecer para enfrentar todos os desafios da vida. Não é para a gente realmente ser pastor, ser padre, né? Sair da sociedade, não trabalhar mais, não ter que conviver com as... Não, a nossa proposta é outra. Bom, então, queridos, mas para desenvolver esse trabalho, como a Joana diz, inúmeros inimigos se apresentam. Inúmeros adversários contra esta paz que você procura. E ela destacou 3, que são, segundo as palavras da Joana, são cruéis na sordidez dos seus processos perseguidores. E ela não está falando de obsessores não, tá? Os nossos grandes fantasmas aqui no Espírito Santo são obsessores, né? Quando fala de obsessores também, a gente arrepia os cabelos, né? Falou em umbral e obsessor, nossa senhora. Mas, gente, o que são os obsessores, né? Nossos queridos companheiros que às vezes nos ajudam muito a nos colocar no eixo, né? Aparecem quando menos se aguarda. Olha só, ela vai dando umas dicas aqui. Então são cruéis e aparecem quando menos se aguarda e assumem proporções ameaçadoras que terminam por desequilibrar, levando ao fracasso. Então provoca desequilíbrios. Né? Sentimentos enobrecidos, capacidades invulgares de lutas, espíritos corajosos, quando por eles alcançados, tombam, deixando escombros onde antes operavam com alegria. Então, os caras são poderosos, porque eles derrubam inclusive espíritos fortes. Né? A semelhança de vapor morbífico, entre parênteses, enfermiço, contaminam. E antes que o indivíduo se dê conta, eis que está infectado. E só há muito esforço se liberta da presença perturbadora de tais invasores. Sutis ou violentos, utilizam-se de façanhas perversas e alojam-se perigosamente no coração e na mente. Olha só onde se aloja. Justamente onde? Coração é corpo emocional. Mente, corpo mental. Olha só. Então estão conosco. Engendrando estados de turbação do raciocínio e de desinteresse pela vida. Olha só. Turbação de raciocínio, então corpo mental ainda, né, atrapalhando nossos pensamentos, nossa capacidade de produzir, de se ordenar. E desinteresse pela vida. Desânimo, né? Preguiça. Referimos-nos a quê? Quais são os 3 inimigos que ela já está discutindo aqui? Primeiro, depressão. E outra, a gente não contamina a depressão, ela vem dentro de nós, né? Ela vem instalada dentro de nós. Né? Depressão, ressentimento. Quem não tem? Quem não tem? A mágoa sai do ressentimento, não é isso? Lembramos aí? Mágoa sai do ressentimento. E a exaltação. Exaltação. Exaltação aqui é pressa de viver, né? Querer tudo. Agora, a nossa sociedade é o grande mal, né? Ela é depressiva e cheia de exaltação.
Quando o cerco dos problemas torna-se aparentemente irremediável, os temperamentos, então as pessoas, né, de temperamento e constituição mais delicada, caem em depressão. Então quando a pressão aumenta, as pessoas não aguentam a pressão, né? Principalmente agora, que a sociedade cobra muito. Caem em quê? Em depressão. A depressão é semelhante à noite inopinada, súbita, em pleno dia. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. É tóxico, que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Então, ao menor sinal de depressão, temos que tomar providências. Tá? E o ressentimento? Segundo ela, o ressentimento é parecido a mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Olha que interessante. Quem está nos apoiando? Onde o ressentimento se apoia? Em nós. Então apodrece a nós mesmos. Né? Enquanto espírito, estou falando. Utilizando-se de causas propiciatórias, desenvolve-se e invariavelmente alcança poder destruidor onde se fixa. Então, tomemos cuidado também com o ressentimento. Muitas pessoas pensam que é difícil, mas é fácil você ficar ressentido. Pode olhar que muitas vezes você já ficou ressentido, está ficando ainda, tá? E se não tomar cuidado vai ficando. Pode ver, no trabalho, na família então, hein? Nossa, quanta gente se ressente, né? Fica triste, acabou. E a exaltação? Idêntica à faísca de eletricidade devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias, que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhe tombam nas malhas. Caramba, tudo isso, olha só. Recursos salvadores. Então a Joana é sempre assim, né? Eu gosto da Joana por causa disso. Ela aponta os problemas, olha, tem isso, mas tem remédio. Vocês não estão abandonados, meus queridos. Remédio. Aí vem os remedinhos amargos que a gente não gosta. Geralmente. Não é assim? Remédio não gosta. Recursos salvadores são a oração, de novo, mas de novo essa oração, pois é, de novo, oração, o prosseguimento do trabalho, ai meu Deus, trabalho, essa é a parte pior, né, trabalho, tem que trabalhar? Tem, queridos, quem trabalha não tem tempo para ficar com depressão, não é verdade? É verdade, é uma bênção o trabalho, gente, é por isso que a gente vê às vezes gente trabalhando de sol a sol, e ele abençoa isso porque ele não tem tempo de ficar depressivo. Então abençoamos a oportunidade bendita do trabalho. Aqueles que a têm, não reclamem contra o trabalho. E se você não está trabalhando, procure um trabalho. Você vai ver que a depressão realmente vai fugir de você. Ela não gosta daqueles que trabalham, que mantém a mente ocupada, mantém o campo mental ocupado, porque onde ela se instala? No corpo mental. Se você mantém ele ocupado, não tem espaço. Perfeito? Então, trabalho, olha só, prosseguimento do trabalho. E o terceiro remedinho que ela indica é mais gostoso ainda. Amor desinteressado e incessante. Nossa, amor desinteressado. Para nós é fácil, porque nós não somos interessados por nada. A gente se doa assim, de boa, né? A gente se doa, não quer nada em troca, não é verdade? A gente não quer nada. Nós somos altruístas, né? Não somos orgulhosos, não temos egoísmo, nós somos ótimos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque não é nada disso. A gente ainda tem uma carga muito grande de orgulho, somos egoístas e a gente quer ser amado, mas amar, difícil. Tá? E quando a gente quer amar, a gente bota um monte de promissórias na mão daquele coitado que vai receber o nosso amor. Toma as promissórias junto, vai pagando aí a prestação. Aí de você se não pagar. Então, isso aparece, né, gente? A gente não pensa que mas aparece nas relações de marido e mulher, né? De amigos até, né? Irmãos. A gente fala que ama de paixão, mas a nossa paixão, quando vê, está assim, na mão do outro, tá um monte de promissória, né? Coitado, para ele pagar. Então, toma cuidado, né? Então, amor desinteressado e incessante, quer dizer, o amor não pode parar. Tem gente que para de amar, cansa. Não, estou fazendo papel de bobo, só eu estou amando, tá louco, não, cansei. Gente, não pode parar de amar, tem que ser incessante. Para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. Ponto. Coragem pela prece, olha que bonito, acho legal, né? Coragem
prece, gente. Coragem de quê? De pedir ajuda, meus queridos. Sabe? De reconhecer que tem uma vida superior, um mundo superior que está para nos apoiar, tá bom? Para o ressentimento, nossa, eu estou atrasado. Para o ressentimento, o raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. Amor que não espera nada, tá vendo? Aquele que doa, sem esperar nada em troca. E para a exaltação, o refrigério da meditação que recompõe as energias. Então, olha só que interessante, exaltação, quando você está muito excitado, né? O refrigério da meditação, você tem que parar um pouco, tem que dar um tempo para si mesmo. Que recompõe o quê? As energias. Essas energias sutis que eu estou falando. Mas se você não está interessado em estudar essas energias, esses corpos sutis que você tem, você não vai entender o que eu estou falando. Então precisa estudar, meus queridos. Porque aí sim, você tem esse conhecimento, você vai saber que realmente o que eu estou falando aqui é uma coisa concreta. Não é coisas etéreas, são coisas concretas. Só que você não conhece ainda, mas precisa estudar, tá bom? Em um contexto histórico, aí ela está falando do nosso momento agora, contexto histórico, momento que nós estamos vivendo, onde o vício adquire cidadania, a crueldade recebe aplausos, a insensatez goza de apoio e a corrupção predomina sob o estatuto legal, o cristão decidido enfrenta muitas dificuldades. Sem dúvida, o cristão decidido. Aquele que já sabe que não pode se compactuar com nada disso. As licenças morais de baixo nível medem os homens pela escala inferior e as mulheres pelos desatinos comportamentais. É natural que a ganância, a soberba e a violência gracem sobremaneira dominadoras a fim de que se preserve o status quo. Se mantenha tudo como está. Ninguém quer mudança. Por isso que é difícil a aceitação da mensagem evangélica. Ninguém quer mudar isso aqui. Convidado, porém, por Jesus para te tornares fortaleza inexpugnável. Olha, fortaleza inexpugnável. O que é? Aquela que não vai ser invadida, né? Não podes anuir com os métodos e costumes que predominam em certas faixas da sociedade contemporânea. E porque te mantém à margem desses acontecimentos, os inimigos sutis, esses três aí, deixam vapores tóxicos que te levam à depressão, ou ao ressentimento, ou à exaltação. Então, os nossos inimigos, aqueles que não querem o nosso crescimento, aqueles que não querem que nós conquistemos a nossa felicidade. Eles incentivam isso. Incentivam depressão, incentivam ressentimento, incentivam mágoas, incentivam a exaltação. Eles exploram isso, para a gente não ficar atentos, tá? Como ela fala aqui, injetam esses vapores desses sentimentos. Como nós ainda somos bastante receptivos, é bem provável que nós vamos aceitar essa injeçãozinha que eles nos oferecem, tá? Então, olha só que interessante. Então tem tento, que ela avisa, tem tento e vigia, mantendo-te jovial interiormente e tranquilo. Muita gente acha que porque entrou no espiritismo tem que ser sério, né? Rabugento, né? Sério. Ele entra, né? Eu falei pra você que eu tinha ele estava assim, tal. Não, gente. A alegria, a tranquilidade, né? Nós temos que ser joviais interiormente, temos que sorrir, entendeu? Temos que gostar da vida e ser tranquilos. Ter tranquilidade contra tudo o que pode nos acontecer. Considerando a honra de estares cumprindo um dever que rogaste, olha só, um dever que rogaste, programação, e que atenderás sob as bênçãos de Deus. Olha que interessante. Está aí. Está vendo? Então é só vigiar. O mestre ela não está falando nada de novo. Jesus, o nosso mestre, dizia isso. Orai e vigiai. Está vendo? Vocês estão bem. Vigiar o que, gente? Vigiar os nossos pensamentos, o nosso comportamento, o nosso emocional, ver como é que está isso, ver se você está ressentido, se está magoado, né? Se você é um cara melindroso, né? Tudo te machuca, tudo te ofende, né? Cuidado, tá? Os pensamentos, o que você está vendo, o que você está lendo, né? Cuidado, tá bom. E para encerrar, só rapidinho, dá tempo, 2 minutinhos, como eu gosto sempre de encerrar com a poesia. Essa semana eu escolhi o Augusto dos Anjos, tá? Escolheram para mim, mas tudo bem. Augusto dos Anjos. Então tá. Ó o que Augusto dos Anjos nos diz aqui, ó. Isso aqui é tudo morto, tá? Poetas mortos. Augusto dos Anjos. Todos eles já estão retornando de volta já. Do livro aqui, O Parnaso de Além-Túmulo. Esse é o primeiro livro do Chico. Esse livro é histórico, hein, querido? Primeiro livro do Chico. Lá em 1900 e bolinha, ele escreveu esse livro. Aos fracos da vontade. Então, queridos,
O Augusto Zani faz uma poesia aos fracos da vontade, que somos nós. Nossa vontade ainda é fraca, a gente reconhece isso, né? A gente às vezes quer, mas puxa, desanima, né? Caminha, né? Desanima. Começa e para, não é verdade? Olha, ele vai falar assim, para nós ele está falando, olha, lá do além. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe, grande e vasto. Livra-o do mal onífero, nefasto, com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando ao teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto, da lágrima pungente e redentora. Às vezes chorar faz bem, né? Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento. Olha só onde ele coloca o pensamento. Olha, fonte da força e altíssimo elemento, em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Olha o papel do campo mental. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte, olha só o que é. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catre da miséria. Beleza? Olha que interessante, tá bom, gente? Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça para a gente continuar estudando e buscando a verdade, queridos. Com fé, essa fé que Jesus ensinou para nós, fé nas forças superiores da vida. E que nós sejamos abençoados pelo Pai e por Jesus, que sempre está conosco, não nos abandona jamais, nesse esforço de buscar evolução, de aprender cada vez mais e aprendendo, sofrendo menos. Paz a todos. Não, eu vou embora. Eu medo dessas perguntas. Então, gente, Gostaram? aproveitar, falar um pouquinho. Quem quer fazer uma pergunta, uma colocação? Pergunta não. Uma colocação. Tudo bem, Caetano? Tudo bem. No caso de uma obsessão, você acha que o trabalho seria um remédio? Pois é, o trabalho é sempre o remédio. Quanto mais triste você está se sentindo, mais você tem que trabalhar em alguma coisa. Achar alguma coisa que te agrade, que te dê prazer. Porque a obsessão, na verdade, o espírito perde o prazer pela vida. Isso está enraizado nele. Ele pensa que adquire isso aqui. Não, ele trouxe. Tá? Isso já vem de várias encarnações. Só aparece, né? Provocado por algumas circunstâncias. Então, o trabalho realmente é um grande remédio para a depressão. Além de tratamentos, é claro. Depende do nível, né? Porque a gente sabe que a depressão tem níveis, né? Claro, nós somos diferentes um do outro. Mas o trabalho, seguramente. E principalmente o trabalho voluntário, o trabalho de amor e doação, esse, então, é um santo remédio contra a depressão. Acredita. A Joana mesmo fala, né? Para procurar o médico, o psiquiatra, o psicólogo. E, acima de tudo, você procurar o evangelho, né? Exatamente, tá vendo? Psiquiatra, psicólogo, evangelho. Jesus, né? O grande psicólogo das almas. Tá bom, fechou. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Oi, boa noite, parabéns. Boa noite, querido. Então, a depressão diz que é o mal da alma, né? Que a pessoa já vem com esse problema de muitas encarnações. Exatamente. E como você falou, né? Trabalhando você pode banir esse mal, mas muitas vezes a pessoa precisa de muito mais coisas, né? Quando é um espírito muito fraco, muito debilitado, ele precisa de N coisas para melhorar.
esse problema, não só o trabalho, mas Exato. passe, tratamento físico com psiquiatra, Amor da família, amor à família. companheirismo, É. compreensão. Porque a depressão é uma coisa horrível mesmo, né? Terrível. Pois é. Você não viu o que ela falou aqui? Cruel. Cruel, né? Tá? É isso aí. Isso aí. Então, meus queridos, aqueles que tiverem contato com pessoas depressivas, tenham paciência com esse irmão. Ele sofre muito. Então, dê carinho, né? Dê aconchego, acolhimento e reze com ele. Vamos fazer uma prece, vamos fazer né? Ajude-o a sair disso, tá bom? E vá trabalhar com ele. Se ele disser, vamos trabalhar comigo? Eu estou indo lá no centro, na casa. Você quer trabalhar? Vamos trabalhar, fazer uma coisinha? Vamos. Então, completa. É uma terapia conjunta, tá? Só quem teve já sabe. Bom, eu falo de cadeira, meus queridos. Se não é esse trabalho que a gente se agarra nele aqui, nossa, meu Deus, que seria de nós, entendeu? Esse trabalho nos salva, querido, não é verdade, Cetinha? Esse trabalho nos traz alegria, a gente se reúne, a gente se doa no grupo. E acaba, quer dizer, nós somos os primeiros beneficiados, né, em trabalhar. Então, o trabalho realmente é um santo remédio. Eu adoro. A depressão, ela é um estado doloroso da alma mesmo. Precisa de muita ajuda interna do próprio doente. Mas, como ele falou, a família precisa estar junto. Apoio. Falar, estou junto com você. Falar, eu te amo, que as pessoas esquecem de falar para a pessoa está lá embaixo com lixo, se sente pior ainda. Exatamente. Tudo isso vai ajudar, né? Não pode se sentir. Aí estava lembrando aqui do tempo lá dos nossos ancestrais, nossos companheirinhos, meus parentes aí lá, que trabalhavam na roça, não tinha tempo de depressão, né? Não se falava muito de depressão. 4 da manhã, Exato. não tinha tempo. Exato. Não sabia nem. Nem sabia que tinha. Não sabia que não dava tempo, não dava tempo. E é claro que hoje a pressão, a modernidade leva muitas pessoas à depressão pelo estresse, né? Então, nessa busca, nessa ânsia, nessa exaltação de querer ter sucesso, dinheiro, projeção, acaba se esforçando demais, né? Então, o estresse também leva à depressão. Então, o que acontece? Ele tem que parar, ele tem que refletir, né? Realmente buscar ajuda, de novo. Vou pegar toda essa receitinha aqui e seguir. Porque senão ele vai cair. Minha mãe falava que a cabeça vazia era a oficina dos nossos amigos. Exatamente, nossos queridos amigos. Dos amiguinhos, né, tadinho? A gente precisa Já são amigos também. ressignificar a palavra, porque é tão doloroso para eles também, né, tadinhos? Bacana. Alguém mais quer fazer uma colocação? Lolita? Não? Pensemos nisso então, gente. A Lolita quer falar. Ah, Peraí. Lolita. Vamos lá, Lolita. Fala, minha querida. É a nossa companheira da sexta-feira. Ah, que ótimo. Que bom. Boa noite a todos. Boa noite. Como a depressão é a doença da moda, vamos dizer, da atualidade, eu diria que depressão é insatisfação. Então, cada um de nós temos que trabalhar as nossas insatisfações. Da onde elas vêm? Porque Procurar às vezes rastreá-las. nós não confessamos isso nem para o nosso confessor, nem para o nosso terapeuta. Nem pro padre, é verdade. Porque, digamos, somos tão orgulhosos que temos vergonha de nos expor, de Nos falar, expor, né? O porquê estamos insatisfeitos. É verdade. E hoje, com essa mídia, com tudo isso que estava dizendo, do querer, do ter, nos causa realmente muita insatisfação. Antigamente, quem ia na roça, não tinha nada de tanto querer como temos agora, né? Então, imagina os jovens com toda a propaganda que tem aí, com tudo que tem aí, Exato. o grau de insatisfações que não se criam, né? Exatamente. Então, vamos ter cuidado com as nossas, como eu disse, insatisfações. Exatamente. Deixá-las crescer, né? Como ela fala aqui, identificar e correr, pedir ajuda e... Daí, meu querido, um grande problema que a depressão traz, quer dizer, é abrir caminhos para o uso de fugas, né? Entorpecentes, não é verdade? Então, está aqui o nosso problema, o nosso trabalho de hoje, né? Muitos dos nossos irmãos vão para os entorpecentes por problemas depressivos, não é verdade? E falta de compreensão, de carinho, acolhimento, tudo aquilo que a nossa irmã já levantou lá. Bacana! Obrigada, gente. Queridos, muita paz a todos. Deus abençoe a todos. Então, ficar mais um pouquinho, né? Preciso, né? Até uma meia-noite, você fica aí. É que ele tem que voltar quinta e sábado, ele está desesperado já, coitado dele. Já dei castigo para ele a semana inteira. Né?
isso, queridos. Nós já recebemos bastante hoje, né? Já ouvimos, aprendemos algumas coisas mais. Vamos deixar, né? Como a gente sempre fala, entrar dentro de nós, vamos refletir e vamos fazer bom uso de tudo isso que a gente está aprendendo. É isso que é o Evangelho de Jesus. É simples, é objetivo e a gente tem que começar a entender dessa forma, porque aí fica muito mais fácil a gente viver nesse planeta. Então, queridos, eu queria convidar vocês todos a fecharem os olhinhos por alguns instantes. Vamos fazer um exercício, vamos respirar, vamos inspirar profundamente. Depois a gente expira. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. Vamos buscar Deus dentro de nós. Muita gente olha para o céu, olha para as nuvens, procurando Deus lá em cima, né? Buscando nos santuários, nos templos. E a gente esquece que Deus está dentro de nós. Vamos fazer dentro do nosso coração o santuário do Pai. Porque é o que nós somos, pequeninas luzes que foram criadas por esse Pai de amor. E quando a gente tem essa certeza, fica muito mais fácil. Mesmo que as dores cheguem, nós não vamos sofrer, porque nós vamos compreender. E nesse instante, queridos, buscando a nossa essência maior de filhos de Deus, nós vamos fazer um exercício de doação, de amor, de ajuda, porque nós que estamos recebendo tanto, nós podemos oferecer um pouquinho desses fluidos para tantas criaturinhas que ainda se encontram necessitadas de tudo isso. E é por isso que nesse instante eu peço a vocês, queridos, vamos abrir o nosso coração e vamos doar o melhor que nós temos dentro de nós. Vamos buscando vibrar intensamente por todos aqueles que se encontram em leitos de dor. Tem muitos companheiros em hospitais, em leitos, que estão sendo assistidos por médicos famosos. Mas tem muita gente nas filas de hospitais, nos corredores, necessitados de tudo. Nós vibramos por todos eles. Que todos possam ser assistidos nesse instante. Que o Mestre amado, o médico maior, possa colocar suas mãos abençoadas sobre cada criaturinha enferma, dando a eles o bálsamo e o conforto para todas as suas dores. Vamos também fazer as nossas vibrações para todos esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas. E são tantas criaturas, tantos irmãos necessitados, meu Pai. E nós queríamos, nesse instante, poder ajudar, com o mínimo que for, mas com as nossas vibrações de amor. Pedindo a esses amigos amados que estão trabalhando na rua, esses companheiros de Jesus que estão aqui trabalhando incessantemente por tantas criaturas, que possam parar esses companheirinhos, que possam falar nos seus ouvidos para eles terem força, coragem, confiança. Mas não nos isenta, Senhor, de nós podemos também oferecer a nossa mão amiga na ajuda, no amparo desses nossos irmãos. Nós pedimos a Ti, Jesus, que nos dê força e coragem para que a gente possa estender as nossas mãos. Que a gente possa oferecer um pouco daquilo que nós temos a tantos outros que ainda não têm nada. E nesse instante, queridos, como nosso trabalho é voltado, especificamente, muitas vezes a gente fala sobre a depressão, para esses companheiros que estão em depressão, para esses companheiros que vivem na dependência química, pedindo a nossa Mãe Maria, que possa envolver nesse instante a todos esses nossos irmãozinhos que lutam, que sofrem, porque entraram no vício e é tão difícil saírem disso tudo, meu Pai. Ajuda, Senhor, esses nossos companheiros.
Ajuda esses nossos irmãos a encontrarem o caminho da volta. E pedindo por todos esses companheirinhos que aqui estão, que vêm buscar esse fluido, esse ectoplasma, para que possa reconstruir seus corpos perispirituais, que eles possam receber nesse instante todo o nosso amor, a nossa doação, para que eles sintam-se amparados e fortalecidos. E vamos vibrar também, queridos, por aqueles companheiros que estão em nossos lares, nosso familiar necessitado, aquele companheirinho que hoje está pedindo por nós, pedindo para nós um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito. Que possamos, a partir deste momento, lembrar que nós não estamos juntos por acaso. E são irmãos tão necessitados de tudo, de afeto, de compreensão, de carinho. Vamos envolvê-los com muito amor, em nossas vibrações, em nosso abraço amoroso. Que possamos estar ao lado deles, ajudando-os nessa retomada de suas vidas. E nós vamos vibrar por nós, queridos, por todos que aqui estão. Cada um que está ao lado possa vibrar pelo companheiro do lado, envolvendo assim nessa corrente de energia e de amor, que possa amparar a cada um de vocês, a cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando a sustentação para a nossa caminhada. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Que essa luz divina, meu Pai, possa permanecer conosco durante todos os nossos dias e que possamos seguir daqui para os nossos lares na Tua paz. Que assim seja. Graças a Deus.